Olá, seja bem-vindo a mais um conteúdo da Semana de Marketing e Vendas 2020 para a construção civil. Eu sou Rodrigo Werneck e vou estar aqui ao longo da semana mediando os bate-papos da trilha de marketing avançado. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o bate-papo, eu quero convidar você a registrar esse momento, faça uma foto sua assistindo esse talk e compartilhe nas suas redes sociais, marcando o Client Hub e a hashtag SMV20, beleza? Bom, para falar hoje sobre marketing orientado a dados, gerando mais oportunidades qualificadas para o seu negócio, nós temos aqui o Ícaro Yazbek. Ícaro, por favor, seja bem-vindo, obrigado por compartilhar o teu conteúdo conosco. Fechado. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer aí o Rodrigo, todo o pessoal do evento, tá? Primeiro, por essa iniciativa, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento delicado hoje no mercado. Iniciativas como essa, sim, tem um objetivo muito grande de compartilhar o conhecimento e, de fato, né, elevar como todo o mercado brasileiro, especificamente falando de construção civil, para um próximo nível, tá? Então, me apresentando um pouquinho, eu me chamo Ícaro, eu já trabalho aí com a parte de consultoria em marketing e vendas, tá? Há 10 anos, tá? Então tem 10 anos que eu estou nesse mercado, eu tenho uma especialidade que já comecei na prática, né? Já fiz desde a parte de tanto marketing offline quanto marketing digital, e hoje eu atuo especificamente numa área chamada marketing orientado a dados, tá? Que é basicamente aí, não vou falar que é um próximo nível, tá? Porque são ações em paralela, mas é basicamente onde eu gero estratégia de marketing, trabalho com performance de marketing totalmente baseado em dados, tá? E acabei me perdendo um pouquinho aqui, mas imagino que vai cortar isso na edição, né? Nessa dinâmica, sim, Ícaro, eu queria entender de ti sobre a tua experiência, né, com o mercado imobiliário. Quais são as particularidades que você observa assim mais relevantes dentro do mercado imobiliário para o teu trabalho criativo? Legal, perfeito, Rodrigo. Principalmente falando do mercado imobiliário aí, tá? Mercado imobiliário, mercado da construção civil, eu já atendi algumas empresas, players nesse segmento. Então, primeiro, quando a gente fala de construção civil, o mercado imobiliário é muito grande, né? Então, a gente está falando de incorporadora, a gente está falando de construtora, a gente está falando da própria imobiliária em si, a gente está falando de um mercado muito grande que vem surgindo aí, que são as PropTechs, né? Inovando nesse mercado já tradicional. O fato que a gente consegue identificar nesse mercado de construção civil é que ele é um mercado muito clássico, né? É um setor aí que vem com um padrão de consumo já muito bem estabelecido, tá? Então, quando a gente pega uma imobiliária, por exemplo, quando a gente quer comprar um imóvel, quer alugar um imóvel, todo mundo já tem um padrão, né? Então, eu vou procurar uma imobiliária, eu vou entrar no Google, eu vou pesquisar o apartamento, o imóvel que eu quero comprar. Então, é um padrão de consumo já muito bem estabelecido. Tanto que se a gente for pegar hoje, entrar no site de imobiliária, a primeira seção do site vai ter lá, busque seu imóvel, pedindo para você colocar as características, os filtros são muito bem parecidos e assim por diante, tá? Então, a experiência que eu já tive nesse mercado, tá, foi trabalhando com alguns players e principalmente criando estratégia para gerar mais leads qualificados, tá? Essa palavra tem que ter uma atenção muito grande, não basta leads, né? Não basta contatos comerciais, principalmente leads qualificados, tá? Nesse mercado. Então, aí já atualmente, tá, eu atendo uma PropTech que vem tá fazendo um barulho bacana de mercado, a gente tem várias necessidades, tá, com essa PropTech, e o que chama atenção nesse momento, trabalhando com ela, primeiro é o cenário do Covid, que a gente vem trabalhando, tá, e o segundo momento é a mudança do comportamento do usuário, tá, como que ele está sentindo atualmente. Então, que a gente consegue perceber aí que antigamente, né, as imobiliárias, por padrão, têm um contrato, né, aproximadamente 2 a 3 anos, 36 meses aproximadamente de contrato. Quando a gente fala hoje de uma mudança para um contrato mais flexível, uma mudança para um contrato sem necessidade de um fiador, uma flexibilização na análise de crédito, a gente tem muito mais abertura, tá? Dentre outras estratégias que eu já trabalhei, principalmente o que chama atenção nesse mercado imobiliário é a estratégia de canal de distribuição, né? Então, quando a gente para pensar em uma incorporadora, ou principalmente numa imobiliária, a gente percebe, né, que tem um produto principal que acaba sendo o imóvel. Esse imóvel, ele tem vários clientes em torno, né, tem vários stakeholders. Então, primeiramente, tem um proprietário do imóvel, né? Quanto mais proprietários de imóveis a gente conseguir, mais portfólio a gente tem, né? E para cada produto que a gente tem uma necessidade de um cliente, né? Que é o cara que basicamente ou vai comprar, ou vai alugar, ou vai usufruir desse produto. E no meio disso tudo, existem vários canais de distribuições para a gente conseguir esse cliente, né? Então, um deles é o canal digital, tá? O que vem crescendo muito aí, é o que a gente vem tratando com a parte da transformação digital. E existem outros canais de distribuição,
Então, por exemplo, aqui, se eu quiser fazer um trabalho para conseguir mais corretores, tá? Mais pessoas para vender esse imóvel, alugar esse imóvel, eu posso conseguir. Não é nada mais que uma estratégia também de marketing orientada a dados, tá? Abrindo mais frentes. A diferença é que eu estou captando mais vendedores, que eu não vou ter um custo fixo, mas vou ter daí um custo variável em cima dele, para acelerar ainda mais a geração de leads qualificados e oportunidades para o meu negócio. E assim, dentro da tua experiência, né, dentro do mercado, então, a partir desse entendimento, né, do contexto, dessas particularidades, eu queria entender, assim, como que você costuma embarcar a estratégia de marketing nesses cenários, né, que você relatou aqui, seja de locação ou mesmo incorporação em venda. Legal, excelente, Rodrigo. Então, cara, acho que é o pilar, assim, para construir uma boa estratégia, tá? Primeiro entender muito bem aonde que a gente está hoje, tá? E aonde que a gente quer chegar, tá? Então, antes de qualquer estratégia, a gente segue com o primeiro passo muito grande, né? Que são as definições de premissas. Então, onde que é o ponto A e onde que é o ponto B, tá? Depois a gente para analisar. Internamente, a gente tem uma metodologia, a gente tem uma estratégia que a gente basicamente bate em 3 pontos, tá? O primeiro deles é o cliente, tá? Então, eu quero entender aqui, quem que é o cliente do meu negócio? Se eu sou uma imobiliária voltada para o público A, para o público B, para o público D ou E, por exemplo, cada um tipo desse vai ter um público muito diferente, vai ter um tipo de persona que é muito diferente também. Então, eu tenho que entender muito bem meu cliente, tá? Primeiro ponto, a gente pode parar aí, depois eu vou entrar nesse aspecto que é muito importante também. O outro ponto é o quê? O mercado. Como que o mercado está se comportando, tá? Qual o contexto econômico hoje que a gente está vivendo? Quem que são os meus concorrentes, tá? Então, assim, se eu sou imobiliário hoje e se entrar um concorrente muito grande no mercado, por exemplo, que não cobra, que não exige um fiador, opa, todo o mercado da imobiliária vai sofrer, porque o cliente está sendo impactado diretamente, tá? Então, eu tenho que entender muito bem o que minha concorrência está fazendo, tá? E quem que é meu cliente. E por último, tá? Não no grau de menos importante ou mais importante, de fato, entender qual que é o meu negócio hoje, tá? Como que está a minha geração de caixa atualmente, qual que é o meu portfólio de produto atualmente, se meu produto hoje encaixa com a necessidade que o mercado está exigindo, tá? Que o novo modelo de consumo esteja exigindo. Então, a gente parte do pressuposto levantando esses 3 pontos, tá? Levantando esses dados nesses 3 pontos também, para identificar para qual caminho que eu quero chegar, tá? Voltando lá nas premissas, na estratégia do negócio, quanto que eu quero crescer, quantos por cento que eu quero crescer esse ano, para daí a gente poder avançar. E dentro desses 3 pilares, vamos pegar, por exemplo, a parte de clientes, tá? Deixa eu entender quem que é o meu cliente ideal aqui. O que a gente faz? Então, além da gente traçar o público-alvo, tá? Que isso grande parte das imobiliárias, grande parte das construtoras já tem, já sabe que é o público A, já sabe que é o público B e assim por diante, a gente faz um trabalho de entender de fato quem que é o cliente ideal, tá? Levantando a parte de persona, e mais também fazer um trabalho mais aprofundado. Se uma imobiliária, se uma corretora, se uma construtora tiver uma base de dados, né? Se tiver um CRM instalado, a gente faz todo o trabalho de pegar toda essa base de dados, tá? Seja um arquivo, enfim, seja num banco de dados, seja no arquivo CSV, e fazer todo um trabalho de explorar esses dados ali dentro, tá? Levantando uma série de premissas, levantando uma série de cruzamentos para trazer quem que é meu cliente ideal, nesse caso. E quando a gente fala de cliente, né, a gente percebe, principalmente no projeto que eu estou trabalhando hoje, quando a gente consegue entender que meu cliente específico, por exemplo, se chama Jorge, tem 25 anos, gostaria de trabalhar no Nubank, mora na zona sul de São Paulo, tem um perfil de comportamento que ele consome a marca 1, 2, 3 e 4, eu consigo fazer um anúncio para ele falando exatamente a língua dele, onde ele vai bater o olho nesse anúncio e vai falar assim, cara, esse apartamento para mim, esse modelo de co-living aqui foi tudo que eu sempre quis fazer e se adapta completamente ao meu modelo de negócio, tá? Então, retornando ao ponto aqui, a estratégia a gente basicamente bate no ponto de cliente, mercado e o próprio negócio em si. Legal. E como que você faz o embarque, Caro, nesse contexto, né? A partir da persona, do contexto, como é que você faz o embarque dos dados na construção dessa estratégia? Perfeito, maravilha. O primeiro ponto daí, tá? Que quando a gente fala de dados, ter uma estratégia de marketing digital, para quem não conhece tão bem, plataformas como, enfim, Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, a gente consegue trabalhar com uma estratégia de lookalike, né? Vamos entender aqui primeiro, né? Quem que é meu cliente ideal, tá? Vamos pegar a lista aqui de todos os clientes que já compraram de mim nos últimos 12 meses, por exemplo, ou já compraram de mim nesse determinado edifício, nesse determinado construção que eu fiz, e vamos entender esse perfil, tá? Com esse tratamento de dados, a gente consegue direcionar dentro de uma plataforma de anúncio pago exatamente para esse tipo de perfil, tá? Esse é um dos modelos que a gente faz, é um modelo aí que a gente pode se dizer que é o mais friendly, né? É o mais amigável para quem se deseja trabalhar com dados. E outros dados que a gente trabalha também para
melhorar e otimizar ainda mais a performance de uma imobiliária, uma construtora, são utilizando, por exemplo, ferramentas para entender como que uma geração de leads consegue ser otimizada ainda mais. Deixa eu explicar um pouquinho melhor aqui. Uma imobiliária, existem muitos pontos por telefone, né? Então, o corretor tem um celular, dentro da imobiliária tem outro telefone, uma imobiliária pode ter um conjunto de telefones. Então, nossos projetos de mídia paga, quando a gente trabalha com imobiliária, a gente faz um que funciona muito bem, que ao invés do lead se cadastrar dentro da plataforma da imobiliária, dentro do site, a gente faz o traqueamento direto para o telefone do corretor ou direcionado para a imobiliária e a gente consegue fazer exatamente o traqueamento quem ligou para aquele corretor, tá? A gente consegue traquear o nome da pessoa, consegue ter o telefone todo gravado, tá? O time de vendas da imobiliária, por exemplo, consegue ouvir se o corretor está falando a linguagem certa, consegue verificar quanto tempo que o cara está falando, que a pessoa que quer morar esteja falando, tá? Então, a gente consegue fazer todo esse traqueamento garantindo que se tiver vindo de mídia paga, a gente consegue otimizar ainda mais esse produto, tá? Você coloca as ligações num telefone traqueado, num telefone específico para essa conversão, né? Isso, perfeito, Rodrigo. Porque o que acontece muito, né? Você que tem uma vasta experiência também nesse mercado, é aquela dúvida que sempre fica, aquela pulga atrás da orelha, né? Então, eu estou investindo em marketing agora. Então, assim, eu estou mudando minha estratégia, estou indo para esse novo mercado. Como que eu consigo garantir um retorno sobre o investimento, tá? Hoje em dia existe ferramenta para tudo. Então a gente consegue traquear exatamente quem que chegou no telefone do corretor, quem que chegou através do site da imobiliária, a gente consegue fazer o caminho inverso e assim por diante, tá? Tem dois pontos que vale destacar nesse mercado de dados, tá, que a gente está trabalhando. Um deles é, primeiro, o traqueamento, tá, que a gente considera hoje essencial e fundamental para que a gente consiga fazer, a gente e as outras agências, outras consultorias também consigam um bom trabalho. A outra parte, tá, que aí a gente leva numa parte de inteligência de dados, inteligência de mercado, que é o quê? Vamos entender o meu mercado hoje, tá? Se eu trabalho, por exemplo, com um imobiliário e quero comprar mais imóveis, eu consigo, por exemplo, utilizar uma plataforma da Nelway, que está junto com a gente nesse evento, né? Entender, vamos identificar qual que é o potencial de mercado aqui. Será que eu vou mais para o interior do Paraná, eu vou para São Paulo? Será que eu me concentro no centro, na capital? Para onde que eu vou? Tá? Esse direcionamento estratégico é tão importante quanto a gente fazer um trabalho de gestão de tráfego para captação de leads, para eu entender o potencial de mercado, o meu market share, qual que é o meu mercado ideal que eu consigo atacar nesse momento, tá? Enfim, entre outras ações aí que a gente consegue fazer trabalhando com dados. Legal. Então, além de você ter a clareza do canal, né, que trouxe aquela oportunidade, você avança no entendimento do perfil daquele cliente, você identifica esse cliente. Com certeza, Rodrigo, com certeza. E tem uma ação que ela é muito simples, tá? Mas pelo a maneira que a gente trabalha hoje, a gente não faz tanto, eu digo o mercado geral, tá? Que é a parte de segmentação de base, tá? Deixa eu entender aqui quem que é meu cliente. Entender de fato, assim, deixa eu criar uma segmentação dentro ou do meu RD Station, do meu Active Campaign, ou qualquer outra ferramenta de automação, entendendo aqui quem que é o público feminino, tá? Quem que é o público masculino, quem que é o público que tem entre a faixa etária de 25 a 32 anos de idade, que prefere morar numa cobertura, num apartamento central de Curitiba, ou central de São Paulo. Então, quando a gente pega para trabalhar com um público desse, tá? A gente monta uma segmentação totalmente específica, tá? A especificidade dessa segmentação, quem vai digitar vai ser o portfólio de produtos, tá? Se eu trabalho com condomínios de luxo em São Paulo, por exemplo, que tem a cobertura, opa, deixa eu entender quem que é esse meu público aqui. Se meu lead hoje, ele ainda não está qualificado para comprar, seja por um motivo financeiro, seja por um motivo que ainda não tem confiança, tá? Vamos trabalhar aqui com fluxo de nutrição baseado em aquecer esse cara aqui para que em um determinado momento que a gente consiga vender para ele, tá? Então, outro ponto trazendo aí, que a gente percebe muito, né, esse mercado, principalmente de construtora e incorporadora, exige muita confiança, né? É muito difícil encontrar alguém que vai comprar enfim, um imóvel, uma cobertura, colocar 2 milhões de reais ali, tá? Então, é uma construção, é um relacionamento que tem que se manter. Legal. E como começar, Ícaro, um trabalho aí orientado a dados, né? Quais são as recomendações que você dá para um primeiro passo? Beleza. Fechado, beleza. O primeiro deles, Rodrigo, e todo mundo que está ouvindo, fazer algumas definições, tá? Que eu já comentei aqui, tá? Por mais que possa parecer, pessoal, que a gente está falando de trabalhar com dados, transformação digital, seja algo muito complexo, muito do futuro, são coisas que já estão acontecendo agora, tá? E a gente não consegue dar um próximo passo na transformação digital sem a gente ter hoje uma estrutura muito bem montada. O que é estrutura bem montada, tá?
Primeiramente, o que é um MQL, né, que a gente chama, né? O que é um lead qualificado para o marketing, tá? Então, assim, o marketing vai trabalhar com esse lead, vai começar quando e vai terminar quando? Quando que um lead qualificado no marketing ele se torna um SQL, né? Que é um lead qualificado para vendas, tá? Se eu for trabalhar hoje com a minha equipe de vendas dentro da minha construtora, incorporadora imobiliária, como que funciona a minha estrutura de vendas? Será que se eu gerar um lead e passar esse telefone para o meu corretor, será que é o suficiente? Ou será que eu já tenho que marcar com ele uma reunião presencial, sabendo que esse apartamento tem essa característica, essa outra e essa outra, tá? Então, essa definição clara sobre as premissas, esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente está falando aí primeiramente de um alinhamento de informação. Depois que a gente tem um alinhamento de informação, a gente parte para identificar os dados, tá? Agora que a gente já sabe muito bem quem que é esse lead qualificado, vamos pegar esse cara aqui e vamos transformar esse conjunto de informação em conjunto de dados e passar para um Google Ads, para um Facebook Ads. Vamos entender aqui como que esse perfil dessa pessoa se comporta dentro da página do meu site, do meu portal e assim por diante. Então, o primeiro ponto é a definição das premissas, que tem que estar muito bem alinhado entre marketing e vendas, tá? Por mais que pareça ser muito óbvio, muitos casos que a gente atende hoje, marketing está falando uma coisa, vendas está falando outra coisa totalmente diferente. E o CEO, o presidente da organização, está vendo dois cenários totalmente diferentes, tá? O segundo ponto é o quê? Trabalhar com a parte estruturação de tecnologia, tá? Antes da gente querer colocar dinheiro, que é o nosso primeiro instinto, né? Quando a gente quer investir no nosso negócio, a gente quer colocar dinheiro em mídia patrocinada, em banner, em outdoor, assim por diante, mas a gente tem que entender que só colocar dinheiro não é o suficiente, tá? Só colocar dinheiro acaba sendo muito fácil, né? Porque o único diferencial competitivo é dinheiro. Então é o quê? Estruturar dentro de casa, tá? O meu site que eu tenho hoje, o meu portal, ele tá performando para vendas? Tem um trabalho que a gente faz, e diversas outras consultorias fazem também, que é o quê? O trabalho de CRO. Deixa eu analisar meu portal aqui dentro, deixa eu entender o comportamento do meu público. As pessoas que estão entrando aqui, de 1.000 pessoas que entram, quantas pessoas que saem, quantas pessoas que convertem? Deixa eu acelerar ainda mais essa minha máquina de vendas aqui, para que ela tenha performance para isso. E junto nessa parte, eu diria que o segundo momento é a parte da estruturação, tá? Então, assim, ó, eu tenho um site hoje que converte, eu tenho uma ferramenta de automação de marketing que me permite traquear o trabalho, eu tenho uma ferramenta de automação de marketing que me permite segmentar, tá? Para eu saber muito bem onde está começando e onde está finalizando, tá? Então, esses dois passos aí são principais, tá? Conhecer e estruturar para depois, na sequência, entrar com uma estratégia de marketing orientada a dados. Perfeito. Muitas vezes o básico é negligenciado, né? E você ter, por exemplo, um site que performa, um site que converte, é algo que nem sempre acontece, né? É algo muitas vezes deixado em segundo plano, o site está desatualizado ou o site não apresenta, né, adequadamente os produtos, enfim. Isso pode parecer básico, mas isso acaba sendo essencial para a geração de oportunidades. E aí eu queria ouvir de ti, assim, a tua leitura, né, sobre o potencial dos canais digitais aí como geração de oportunidades frente às possibilidades do off, né? Como que você vê o digital dentro do imobiliário? Conheça agora o Clint Educação. Explore materiais digitais, artigos, cursos exclusivos e ferramentas desenvolvidas para elevar o nível do mercado digital no Brasil. Perfeito. Tem um excelente potencial, tá? E principalmente entendendo agora, né, o cenário que a gente está vivendo, onde mais pessoas estão indo para o digital, onde mais pessoas estão buscando conhecer oportunidades através do digital. Então, assim, cada vez mais o canal digital está vindo aí para somar, tá? Eu não diria para substituir. Como eu disse, voltando lá no começo do papo que a gente teve, né, uma característica muito forte desse segmento é a estratégia de marketing de canal de distribuição, tá? Então, assim, o canal digital tem um alto potencial e não só para gerar vendas direto, tá? Mas como gerar leads qualificado, também gerar vendas, ser mais um braço daí do canal de distribuição de uma corretora imobiliária, assim por diante, tá? Tem um ponto que é fundamental também quando a gente fala de canal digital, que é entendendo aí que a gente consegue chegar exatamente quem que é o nosso público, né? Então, quando eu estou falando aqui de perfil ideal de cliente, eu consigo falar exatamente com a pessoa, tá? Então, um dos projetos que a gente está trabalhando atualmente, que é uma empresa de co-living, tá? Em São Paulo, uma PropTech, a gente está fazendo uma série de campanhas muito legais, a gente consegue descer, assim, se a pessoa está fazendo pós-graduação, que empresa que ela já passou, enfim, o que ela curte de fato para chegar, tá?
E tem uma ação que foi feita recentemente, que é a seguinte, né? Quem perdeu o emprego, tá? Nesse cenário que a gente está vivendo, quem foi demitido, por exemplo, de sua empresa, tem um desconto aqui de, enfim, X mil reais, e a gente está ajudando você, tá? A não ter que sair de São Paulo, a não ter que sair da sua cidade que você mudou para trabalhar. Então aqui, ó, a gente está te ajudando. Isso é o quê? Logicamente uma estratégia muito bem construída, tá? Que tem um objetivo de ajudar o nosso cliente, conquistar um novo cliente e de fato entender nesse cenário, tá? Então, assim, a grande mensagem do canal digital é que não utilizar ele somente para vender, né? Mas entender que a gente consegue utilizar ele para falar com a pessoa correta e ajudar a pessoa correta neste momento, tá? E é isso que, consequentemente, a gente consegue vender mais, né? Relacionamento, né? Você vai educando o cliente, vai ampliando aí a conversa até que um ponto que o negócio acaba fluindo, acaba acontecendo, né? A nutrição do cliente dentro do funil. Como que você observa assim o funil, né? Vocês fazem um trabalho específico para determinadas etapas mais críticas? Como que vocês se comportam diante do funil? O funil de vendas. Então vamos lá. Primeiramente, como a gente conversou, né? Esse mercado aqui a gente trabalha com vários funis, tá? Então um imobiliário, a gente trabalha com 3 ou 4 funis, tá? Entendendo que uma é corretor, entendendo que uma é o próprio morador, entendendo que uma é o proprietário e assim por diante, tá? Então, nesse funil de vendas, a gente trabalhou muito com a estratégia de trazer muita audiência. Ou seja, eu estou colocando muita gente no topo do meu funil, tá? Criando uma expectativa muito grande aí que o site vai ter uma conversão muito boa. Enfim, e à medida que for descendo, a gente vê aí que a gente colocava, tipo, coisa de 1.500 pessoas, 2.000 pessoas, estou falando de visitantes únicos de leads, tá? E convertia aí 1 a 2 vendas, tá? Então a gente parava para pensar, né? Opa, o nosso cliente e a gente, nós estamos colocando muito dinheiro nesse funil de vendas e de fato a gente está tendo uma conversão. A gente percebeu aí que, especialmente nesse ano, né? Final do ano passado, para até esse momento de 2020 que a gente está, que trabalhar, colocar muita gente no topo de funil não está sendo uma estratégia positiva. A gente percebe que daí, de fato, né, o comportamento do usuário, o comportamento do nosso cliente, de fato, mudou muito. Então, assim, cada vez mais o nosso usuário está mais exigente. Cada vez mais a gente tem que testar a mensagem que a gente quer passar, né? Então, por exemplo, testes que a gente faz, ao invés de mudar só a segmentação, vamos testar o copywriting do anúncio, vamos colocar sem burocracia e sem fiador. Vamos colocar aqui um título, apartamento já mobiliado, tá? Apartamento com todas as contas inclusas em uma única mensalidade. Então, assim, vamos entender o funil de vendas como uma ferramenta de grande visão, né? Uma gestão de vendas e marketing, mas vamos entender também que o principal talvez não seja só uma ação de marketing, talvez seja uma revisão na jornada do usuário, tá? Com uma revisão no seu produto, tá? Então, assim, comentando com isso, porque a gente daqui, e eu também já bati muita cabeça, tá? Olhando o funil de vendas, tentando estratégia de marketing, foi daí quando eu parei para ver, analisando dados qualitativos, né? Analisando principalmente daí, né, pessoas que entram nessa página, de onde que elas vieram, tá? Para qual página que elas estão indo? Vamos ver a pessoa que está dentro do meu site aqui, quando ela abandona meu site, tá? Então foram observando dados desse tipo, principalmente no formulário de contato, né, que a gente percebeu, opa, o nosso produto aqui, atual, não está se adaptando 100% à necessidade do nosso cliente, e é por isso que a gente não está conseguindo tanta conversão assim. E nesse cenário agora da Covid, Ícaro, como que vocês têm trabalhado? Você observa oportunidades colocadas à mesa? Como encaixar o digital nesse momento agora? Cara, perfeito. Esse daí está sendo, primeiramente, está sendo um ponto delicado para todo mundo, tá? Não vou falar aí que está sendo um ponto que tem uma estratégia na manga, tá? Que possa ser utilizado. Mas o principal ponto que a gente está vendo é o quê? É entender o consumidor, tá? A gente está vendo daí, se a gente for parar para pensar, né? Os contratos de aluguéis, eles não deixaram de vencer. Então, assim, se você mora hoje no apartamento e você está para mudar, o seu contrato de aluguel vai vencer, tá? E muitas pessoas, com esse momento econômico que a gente está passando, estão sem dinheiro para pagar aluguel, tá? Então você percebe aí que tem muita gente proprietários de imobiliários que estão recebendo telefonemas, as pessoas estão negociando o valor. O que é melhor nesse caso? É fazer uma negociação do valor ou perder esse cliente, tá? No que a gente vem trabalhando hoje, tá? Para adquirir novos clientes e novos inquilinos nesse mercado, é principalmente entender, cara, como que está meu cliente hoje? Qual que é a dor dele principal? Será que ele está com tanto dinheiro em caixa para subir de nível, tá? Ou ele quer manter? Tá? Como que eu vou fazer um upsell com esse cara aqui? Será que hoje em dia uma pessoa que quer se mudar ou tem a necessidade de se mudar, ela está disposta a enfrentar um contrato de 3 meses? Perdão,
de 3 anos, tá? Será que ela está disposta tipo, a ficar tanto tempo dentro de um único local? Ou será que ela quer mais flexibilização? Eu acho que um excelente exemplo disso, que eu mudei recentemente, tá? Eu mudei de apartamento no meio desse cenário aqui do Covid, e quando eu estava negociando com um corretor da imobiliária, eu falei, ele me fez uma seguinte pergunta, ele falou assim, Ícaro, em quais outros locais que você está olhando? Eu falei, olha, estou olhando nesse concorrente 1, 2, 3 e 4, e ele falou assim, cara, tem uma oferta para te fazer. Se você mudar para esse apartamento aqui que eu estou negociando contigo, você não precisa pagar fiador, tá? Então foi muito interessante, né? O próprio mercado já está entendendo isso, já está entendendo como pode ajudar, que todo mundo nesse momento está reservando um pouco mais, já identificou uma característica de mercado, né? Que as próprias PropTech já estão entrando com essa abordagem e já me fez uma oferta, tá? Então, Rodrigo, é basicamente isso, tá? Utilizando o digital para entender mais e fazer um teste de mensagem, o que o cliente quer nesse momento. O fato é que o imobiliário, a geração de leads em si não é um problema, né? Não é um drama, você gera muitos leads, a questão é, são qualificados ou não, e o que você faz com esses leads, né? Além de gerar negócios, eles podem gerar insights também para que mais leads sejam gerados, né? Dentro de um patamar aí de qualidade colocado. Então, organizar isso dentro de uma base confiável, dentro de um CRM, por exemplo, é essencial, né, Ícaro? Queria saber de ti, assim, como você vê, né, esse desafio de ter esses dados organizados dentro de um sistema, né, que te permita extrair e produzir estratégias. Uhum. Cara, perfeito. Essa pergunta aí é muito pertinente, tá, Rodrigo? E todo mundo que está escutando, né? Porque quando a gente fala de uma corporadora construtora, naturalmente a gente entende que tem uma engenharia por trás, né? Então, quando tem uma engenharia por trás, a gente sabe muito bem, né? Eu não vou comprar qualquer lote para construir o meu imóvel. Eu vou comprar um lote que seja totalmente de acordo com o público que passa ali, que seja conveniente para aquele público, e que esteja de acordo com o que eu quero vender e a proposta do negócio, tá? Então, existe toda a parte de engenharia, existe toda a parte de arquitetura, tá? E com digital, com a transformação digital, não é diferente, tá? Exatamente, é necessário ter uma engenharia por trás, é necessário ter uma arquitetura da informação por trás disso, tá? Então, assim, 2 pontos da transformação digital, o primeiro que a gente vê muito, né? O primeiro dela, o que é muito positivo, é muito fácil de fazer. Você já consegue começar fazendo agora, tá? Você já consegue, você mesmo, você seja proprietário de imobiliária, seja proprietário de uma construtora, ou um profissional que trabalha nesse mercado, é muito fácil começar a fazer agora. Mas se você quiser ter uma performance, tá? Se você quiser ir para o próximo nível, você precisa fazer essa engenharia de dados, engenharia de ferramenta para o próximo nível. Também não é complicado não, tá? Só que nesse caso, é muito mais vantajoso fazer com especialista ou especializar para que você tenha grandes resultados, tá? Então, assim, falando de dados básicos, né? Uma ferramenta de automação de marketing, uma ferramenta de um CRM, tá? Para fazer a gestão aí dos seus contatos comerciais, você entender, cara, faz toda a diferença. É isso que vai dar o pulo do gato para você falar assim, olha, o meu perfil de cliente ideal é isso daqui, tá? É quando no final do mês chegar e sua campanha de vendas, né, não tiver dando resultado, você vai falar assim, olha, nos últimos 12 meses eu conversei com esse pessoal daqui e eles não fecharam por conta de ou agenda ou não fecharam por motivo financeiro. Eu vou criar uma campanha aqui porque esse é o último apartamento que eu tenho para vender e eu consigo atender as condições especiais dele, tá? Então são ações desse tipo, né, orientada a marketing, que a gente sempre pega, a gente analisa e alimenta sempre a equipe comercial falando, olha, existe essa oportunidade aqui. E esse cara, se a gente chegar nessa condição aqui, a gente consegue vender. A gente consegue? E daí sim, né, a inteligência do negócio vai dizer, olha, faz todo sentido, a gente vai ter um ROI positivo ou não vai ter um ROI. E daí a gente não segue, tá? Então, assim, diria, Rodrigo, que é essencial para ter um próximo nível, tá? Passo obrigatório, né, para quem quer fazer, e não precisa muito mais do que isso, né? Você tendo um bom site, você tendo a estruturação dos teus dados dentro de uma plataforma que seja atualizada, que seja viva, né, que os profissionais da tua equipe façam uso, e tendo uma geração de leads, né, com um trabalho profissional, já é um belo ponto de partida. Aí tem diferenciais, né? Um dos diferenciais que eu considero essencial é o pré-atendimento. Você ter um time dedicado aí a fazer o primeiro atendimento dos leads, qualificando-os, né, para entrega aos corretores, porque aí você consegue disciplinar, né, ter assim muito mais claras
as taxas, né, de conversão em cada ponto do funil. Pré-atendimento é uma mão na roda, assim, ajuda demais. Legal. Rodrigo, Maravilha. você comentou um ponto importante, tá? Que é justamente esse, assim, né? Que a transformação digital, ela entra muito forte, né, na parte do marketing, tá? Entra muito forte, na verdade, em toda empresa. Mas tem que entender também, né, que eu acho que é muito legal desse evento, que é Semana de Marketing e Vendas, tá? Entendendo que é tudo uma grande linha só que vai gerar receita, tá? Que é justamente entender, né, um trabalho de marketing orientado a dados, ele não olha somente para o marketing, tá? Ele vai olhar todo o fluxo aí de comunicação até o cara se tornar cliente, né? Então, assim, como você comentou, que ter um time de pré-vendas, tá? Para ligar para o cara, são testes que a gente realiza a todo momento, né? Que a gente consegue ver quando um lead acaba de chegar, quando ele acaba de demonstrar interesse nesse apartamento especificamente, e o pré-vendedor, ele vai ligar: olá, fulano de tal, tudo jóia? Como que você tá? Vi aqui que você tem interesse nesse apartamento, tá? Queria bater um papo contigo para entender como que a gente pode fazer. Cara, a gente percebe quanto tempo, se a gente fizer um teste aí, né? Se o cara ligar, se o pré-vendas ligar entre 5 a 10 minutos, cara, a taxa de conversão aumenta muito, tá? Porque não deixa de ser uma venda muito, não vou dizer por impulso, tá? Mas que também é uma venda por impulso, né? Porque se ele sai do site dessa corretora, se ele deixar o lead ali para você, consequentemente, na próximo site, ele vai para a próxima, e vai para a próxima, até que ele encontrar o apartamento ideal. E às vezes o apartamento ideal dele tá na segunda página do seu site que ele não viu. Então o trabalho do pré-vendas, ligar, entender: opa, pera lá, tem aqui, eu tenho esse daqui, ó, o que você acha de a gente marcar uma visita, tá? Então, são pontos aí que faz toda a diferença, tá? A gente consegue ganhar vendas nesse pequeno detalhe aí, coisa de 5 a 10 minutos. Exato. Porque o cliente do mercado imobiliário, ele não aborda um único anunciante, né? Ele não aborda um único incorporador, uma única imobiliária. Ele percorre o mercado, ele conversa com 5 players, 10 players, e aí você lembrar, né, com quem você fez contato na última sexta-feira é uma longa jornada, assim. O cliente não tem essa clareza, né, de informações. Então, é exigir demais. Quando você não dá esse retorno rápido ao cliente, é exigir demais. E quando você oferece esse retorno, cara, é decisivo, no sentido de vai ou não vai. Se não vai, e lógico que não é 100%, né, mas pelo menos fica claro ali. E se você oferece um bom atendimento e o produto tem fit, tem perfil, a conversa avança aí para uma visita, para um agendamento, enfim, a conversa evolui. Mas isso é o básico, né? E é aquele ponto, né, Rodrigo, que é uma questão muito cultural que a gente trabalha, a gente vê muito, tá? Eu já trabalhei bastante com indústria farmacêutica e eu consigo ver uma similaridade, que é a visão que o pessoal chama de product driven, né? Então, assim, eu tô olhando pro meu produto e tô entendendo por que meu produto é bom. O meu produto ele é duplex, ele tem uma sacada, ele pega sol e assim por diante. Então, assim, eu tô olhando o meu produto. Mas o usuário no meio disso tudo, tá? Como que ele vai se sentir bem? Como que vai ser a abordagem eu com o meu usuário, tá? Vamos esquecer um pouquinho esse apartamento aqui e vamos entender como que isso daqui pode beneficiar o meu usuário, tá? São coisas, assim, né, que um time de pré-vendas entendendo a necessidade, que muda muito, tá? Então, são pontos, assim, uma mudança cultural, tá? Porque a gente tá falando aí de prédios lindos, de apartamentos maravilhosos, tá? Mas vamos olhar um pouquinho pro cliente, vamos projetar nele essa visão dele morando ali dentro, tá? Vamos encantar ele um pouquinho no telefone e assim por diante, tá? Então, são visões aí que quando a gente consegue colocar, tá, essa visão aí do customer driven e fazer todo esse anúncio baseado, não no imóvel, tá? Não quero uma foto de imóvel bonito. Talvez colocando uma pessoa ali dentro se divertindo, ou uma área de uma piscina, brincando com os filhos, assim por diante, a gente consegue ter muito mais conversão, tá? São dados aí que a gente já testou na prática que funciona. Faz todo sentido. Muitas vezes são detalhes, né, dentro dessa jornada. É uma jornada muito longa, né? A jornada da locação é uma jornada curta, ok, 30 dias, mas a jornada de venda, né, muitas vezes é uma jornada que pode passar de um ano em determinados segmentos de mercado, né? E quando você observa ao longo de um ano, a jornada do cliente, ela não é linear. Ela é feita de idas e vindas, né, avanços e recuos, e dentro desses avanços e recuos, são muitos detalhes, são muitos pontos decisivos em que um bom atendimento, em que um processo comercial bem estabelecido faz toda a diferença, né? Por exemplo, a gente falou aqui sobre a importância do pré-atendimento, mas você também tem a questão super importante do descarte, né? O descarte dos leads, quando você diz, não, esse cliente não faz mais sentido, né? Ele não tem interesse por um determinado produto imobiliário, ok. O que vai ser feito com esse cliente?
né? Ele vai ficar esquecido no caderno do corretor, ou ele vai voltar para o marketing vai entregar novas oportunidades, vai entregar outros produtos imobiliários para ele, ou então esse lead vai para um núcleo de aproveitamento dos clientes descartados, que vai entregar essa oportunidade, enfim, esse cliente a um outro corretor, enfim, em busca de novos produtos que talvez a imobiliária não tenha. Então, as possibilidades são muitas, e aí você tem que ter justamente essa capacidade de atenção aos detalhes. Gerar o lead é um investimento para a imobiliária, para a incorporadora, e quando você desperdiça, né, simplesmente faz um aproveitamento raso e parcial, você está jogando dinheiro fora. Então, muitas empresas, né, pensam, não, mas o corretor não tem custo, né, porque ele é um autônomo. Tem custo sim, porque ele está desperdiçando, se ele não trabalhar dentro de um processo bem estruturado, ele está desperdiçando oportunidades que custaram caro sim para o cliente, né? E, Rodrigo, é interessante você falar sobre o caderninho, né? O caderninho é muito clássico desse mercado, né? Quando a gente pega corretores, né? Até que é uma coisa muito cultural, né? Voltando lá no primeiro tópico da nossa conversa. Porque hoje o corretor, ele é um profissional autônomo, né? Em alguns casos não são, mas em a maioria dos casos são, tá? Então, ele tem o seu próprio caderninho, né? E lá onde ele vai fazendo anotações, se o cliente fechar, ele anota ali, se o cliente não fechar, ele anota ali também. Então, o ponto de vista do cliente, ele anota, tá? Só que o problema é que esse caderninho tá na bolsa, né? Tá no bolso, tá no carro do próprio corretor, tá? Então, em algumas imobiliárias que a gente atendeu aqui na Curitiba e região, quando a gente foi conversar com a pessoa do marketing, a pessoa não tinha nenhuma informação. Eu perguntei para ela cliente ideal, perguntei feedback no momento da compra, se a pessoa ia sozinho na visita, ou se a pessoa ia acompanhado, e assim por diante, e a pessoa do marketing não conseguiu me passar os dados. Foi daí que quando a gente conversou com o líder de vendas, né, o líder da área comercial, eu falei assim, cara, tudo que você está perguntando está aqui, ó, tá no meu caderninho. Só que vamos parar para pensar, né, que bom, eu consegui o caderninho dele, consegui extrair as informações, jogar uma planilha, um banco de dados, consegui. Mas assim, vamos pensar em imobiliária que quer escalar, né? Que tem 10 corretores, que tem 50 corretores. Imagina se 50 corretores tivessem 50 caderninhos. E cortou o vínculo desse corretor com a imobiliária. E todo o conhecimento que está ali. O conhecimento que está ali, como você disse, né? A gente transforma em conversão de oportunidades, né? Então, basicamente, você falou um ponto fundamental, tá? Que a transformação digital aí vem transformar esse caderninho, né? Que nada mais é do que transformar dados e informações em conhecimento para a própria organização. Então, perfeito. Quando você olha, né, isso é um fenômeno que a gente observa dentro, né, dessas idas e vindas da jornada de venda do cliente, os produtos imobiliários, inclusive, que tem aí uma jornada de comercialização mais longa, né, quando você trabalha, começa a geração de lead lá no pré-lançamento, aí tem o lançamento, execução de obra, entrega, é natural que esse empreendimento chegue a ser trabalhado ao longo de 4, 5 anos. É muito curioso que as vendas que você vai fazer, as últimas vendas que você vai fazer lá no fim do ciclo, são leads que estavam dentro da base. É muito engraçado. Você começa a olhar e esses leads converteram 3 anos antes, 4 anos antes, e aí o custo é muito baixo. Você consegue fazer vendas essencialmente dentro da base, mas a base não pode estar no caderninho. Com certeza. Ela tem que estar organizada, ela tem que estar documentada. Porque ali, cara, é ali que a ferramenta se paga, é ali que o esforço de marketing se paga, porque ali você não vai estar fazendo mídia massiva, né? Você vai estar trabalhando, por exemplo, e tem cases, né, de disparo, a gente tem alguns cases aqui na cúpula de venda, né, de imóveis por e-mail, né, de apartamentos por e-mail, justamente nessa etapa, quando você já tem uma base muito numerosa, pessoas que namoraram o produto, lá no início, né, que se encantaram pelo produto imobiliário, à medida que a obra é executada, que a obra fica pronta, fica bonita, o cliente vê que ficou exatamente como estava lá na perspectiva. É concreto, né? É concreto, ele pode visitar, ele pode ir para dentro, não é mais um tour virtual. É nessa hora que o e-mail marketing, por exemplo, né, começa a fazer muito sentido e ele vende de fato, mas, de novo, a partir de uma base quente, uma base construída, assim, com muito rigor desde o princípio. Pré-lançamento, né, uma etapa fundamental, e muitas vezes o resultado pode até não ser exatamente o esperado,
mas é uma base que vai ter uma grande serventia no futuro, com certeza. Legal, Rodrigo. Você comentou aí um ponto que é interessante, cara, que é o que a gente estava retratando, que é o seguinte, né? Como utilizar o digital, né? Que muitas vezes que a gente barra nos clientes que a gente atende, nos projetos que a gente, enfim, conversa, né? Que o cliente tem uma ansiedade muito grande, né? Opa, transformação digital, eu tenho que estar presente. Sim, você tem que estar presente, mas vamos começar devagarzinho, sabe? Então, é justamente que isso, né? Que eu criar uma campanha agora para vender o seu produto, vai funcionar? Cara, talvez funcione, mas provavelmente não vai funcionar pela questão de que você quer começar já uma coisa que você nunca fez. Quando a gente pega um projeto estruturado, pô, vamos trabalhar aqui com pré-lançamento, vamos trabalhar com pré-lançamento, vamos trabalhar com lançamento, vamos trabalhar com pós, onde a gente vai construindo esse raciocínio, né? Onde, de fato, vai no pro-abstrato, vira concreto, vira tomada de decisão, cara, o resultado é outro. O nível de maturidade, o cliente observando lá atrás, a confiança vai construindo junto, né? Etapa por etapa. Então, esse é um excelente case que não é só aquele e-mail marketing que você mandou, né? São todas as etapas, são todas as ferramentas, toda a segmentação, tem todo um projeto ali por trás arquitetado para aquele e-mail marketing funcionar. Então, de fato, dá muita natural, diferença. Né, que o cliente, no início, ele tem um determinado encantamento e aí, às vezes, não bate o bolso do cliente, né? Não cabe naquele produto. Mas ao longo, né, de um produto imobiliário, num lançamento, inclusive o bolso do cliente muda de tamanho, né? Com certeza. A renda dele hoje não é a renda dele daqui a 2 anos. Com certeza. E daqui a 2 anos, aquele mesmo produto passa a fazer sentido para o mesmo cliente. Então, isso é dado, né? É ter essa informação bem organizada. E aí não dá para deixar solto, né? Não dá para deixar perdido isso em caderninho, tem que trazer para dentro de uma plataforma que seja realmente confiável. E tem um ponto também, Rodrigo, que vale complementar nesse papo, especialmente falando de dados, tá? É que esse tão famoso caderninho que a gente comentou, né? Um trabalho muito grande que a gente faz na Data Driven Marketing é o quê? É transformar esse caderninho, esses vários caderninhos, tá? Em um grande caderno, que a gente chama daí de um dashboard, tá? Esse dashboard que a gente está falando, que a gente faz esse trabalho de toda de visualização de dados, né? Que é onde que a gente coloca no escritório presencial do cara, ou passa o link para o cara acessar, que basicamente lá ele consegue ver daí qual que é o CAC, né? Qual que é o custo de aquisição do cliente, tá? Então, assim, qual que é o custo de aquisição do cliente quando a gente fala do canal digital, tá? Qual que é o custo de aquisição do cliente quando a gente fala de uma equipe de prospecção, tá? Uma equipe de vendas interna. Qual que é o custo de aquisição do cliente quando a gente fala de um corretor que está, enfim, trabalhando com o seu próprio networking, com a sua própria base de clientes, tá? Então, a gente faz várias análises em cima da base do cliente, trazendo esses resultados, né? Então, assim, qual canal que performa melhor, tá? Que traz mais leads qualificados, que converte mais e tem um custo reduzido para a gente. Então, assim, muito da estratégia de marketing orientada a dados, que a gente recebe várias perguntas, tá? Que é assim, né? Qual que é a diferença entre marketing orientado a dados e marketing digital? O marketing, a gente sabe que hoje é uma grande estratégia, né? Uma grande ferramenta que a gente utiliza para entender necessidade e desejo e, de fato, gerar um produto que seja lucrativo para a empresa. Marketing digital, a gente sabe que é um canal, e o orientado a dados nada mais é do que um mindset, uma cultura que utiliza tanto o marketing quanto o digital para, daí sim, né, fazer estratégias mais baseadas em dados. Então, aí, como que você disse, né, o custo de aquisição do cliente, o custo de geração por lead, ele fala muito forte. Então, entender o melhor canal, a gente consegue ver, opa, vamos investir mais dinheiro aqui em corretor, vamos investir mais dinheiro aqui em vendas internas, tá? Ele direciona muito a estratégia da empresa. Perfeito. É isso, você passa a ter clareza do que funciona e o que não funciona, né? Lógico que dentro do imobiliário há muitos pontos intangíveis, né, de difícil mensuração. Um deles, por exemplo, é a placa, né? A placa, ela nem sempre é perfeitamente mensurável, existem formas, mas nunca vai ser 100% confiável, como, por exemplo, é o telefone, né? O telefone, você consegue já ter um pouco mais de clareza, o call tracking possibilita isso, mas, enfim, ainda que haja eventuais brechas, não se paute pela exceção, né? Não se paute pelas poucas exceções que podem ter, se paute pelo majoritário, né? Por aquilo que realmente você vai ter essa clareza de informação que é essencial para orientar investimentos. Com certeza. Então, Rodrigo, é isso, né? Acho que um papo que aí que fica... Obrigado, Rodrigo. Acho que um papo aí que uma visão que a gente traz, né? Sempre quando a gente está falando de transformação
digital e de marketing orientado a dados, em primeiro momento, impacta muito, né? Porque quando a gente fala sobre CAC, custo de aquisição de cliente, a gente fala, cara, a minha imobiliária, ou a minha empresa, ou a minha incorporadora está muito longe de eu chegar nesse nível, tá? Então, como você disse, né, a questão da placa, né? Não é mudar de 0 para 100%, que você vai melhorar do ponto 1 até o ponto 100 do dia para a noite. É uma construção, né? Tanto a gente que trabalha nesse mercado, a gente sabe que não é do dia para a noite, a gente tem toda uma estratégia para isso, tem toda uma paciência em entender que é uma maturação, tanto nossa de entender o cliente, quanto do cliente entender que o processo está sendo construído, né? Então, assim, é um caminho sem volta, né? Que a gente vê que o mercado de hoje, quem não se adapta, o mercado, as PropTechs, as novas incorporadoras, estão engolindo esse mercado, né? Então, assim, é um caminho que pode e deve ser traçado, que não precisa, que não é difícil, né? Que não existe alto nível de investimento nisso, quando a gente está falando de mercado imobiliário, né? Que tem muita grana envolvida. Então, assim, é um caminho que tem que ser corrido, existe muita gente boa nesse mercado atuando. Maravilha, Ícaro, concordo contigo. É um mercado super fértil, né? Tem espaço aí para muita evolução. Ícaro, te agradeço imensamente pela contribuição. Quero te pedir para compartilhar tuas redes, né, e canais de contato aí para quem quiser acompanhar mais do seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Perfeito, Rodrigo. Obrigado, tá, cara? Então, quem quiser conhecer mais, pessoal, eu estou colocando o Instagram aqui, tá? O Instagram da minha consultoria, que é o meu Instagram primeiro, que é Ícaro Yazbek, tá bom? Só procurar lá que vocês encontram por mim. E também o da minha consultoria, tá? Que é Data Driven MKT Marketing, tá? Então, lá vocês vão encontrar o site, nossos trabalhos e assim por diante, tá bom? O site está aqui de baixo e a gente está à disposição, tá? Então, para ajudar esse mercado, junto com o pessoal aí do AAA, o pessoal da Clint, o pessoal da Nel, junto com o Rodrigo, da Cúpula. Então, tamo aí. Qualquer coisa, conta com a gente. Um abraço. Maravilha, Ícaro. Obrigado pela tua força, cara. Um abração, até a próxima. E agradeço a audiência que nos acompanhou. Continue acompanhando a Semana de Marketing e Vendas do Clint Hub. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço, gente. Tchau, tchau.